Abrir juntos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos fazer a leitura dos versículos 29 a 31. Mateus 24, os versículos 29 a 31, assim diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vamos à primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos na série de pregações nessa primeira carta aos Tessalonicenses. Chegamos à 7ª pregação nessa série. Para aqueles que desejam ouvir mais uma vez as pregações anteriores, estão ficando disponíveis no canal da igreja no YouTube. Então, vamos ler os versículos, capítulo 4, versículos 13 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor é o título em que o editor deu a essa passagem. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos pedir o auxílio do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, nós te suplicamos mais uma vez que o Senhor faça proveitoso a nossa vida, tudo que vamos ouvir e a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, por meio da exposição dessa passagem da Escritura. Só de ouvir estas palavras, Senhor, os nossos corações são aquecidos com a promessa da vinda do nosso Salvador e a promessa da ressurreição. Por favor, Senhor, aplica essa mensagem aos nossos corações, especialmente em razão do momento de medo que nós vivemos. O pavor da morte está tomando conta da população mundial e, infelizmente, até mesmo os crentes têm perdido a sua esperança no Senhor e o seu consolo na ressurreição. Por isso, ó Deus, que mais uma vez seja proveitoso para nós ouvirmos essa mensagem. Nós pedimos a tua bênção durante esse momento da pregação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, a pregação dessa noite, então, vai falar sobre
a mensagem de esperança e de consolação diante da morte. A ressurreição, a promessa da ressurreição é para nós um forte consolo e uma forte esperança. Nós sabemos que a morte de fato causa pavor a qualquer pessoa, mesmo aos crentes. Não significa que os crentes eles não têm medo da morte, eles não sofram por causa da morte. Mas tem uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, entre os crentes e os descrentes, entre os que confiam na promessa do Senhor e aqueles que desprezam a promessa do Senhor. Aqueles que têm esperança na ressurreição têm um remédio contra a morte. Então, aqueles que têm esse remédio contra a morte têm esperança nessa vida. Enquanto o mundo está dizendo para tudo tem solução, só não há remédio para a morte, nós dizemos com a palavra de Deus na mão, há remédio para a morte. A ressurreição prometida por nosso Salvador Jesus Cristo. Essa esperança de ressurreição dos mortos, ela desfaz a tristeza do coração do crente quando perde um irmão em Cristo, e ela também se consola diante da esperança da sua própria ressurreição quando ela mesma está diante de um perigo de morte. É bom que a gente pode falar sobre esse assunto nesse momento, e nós não prevíamos isso quando nós iniciamos essa série de Tessalonicenses, hein? Que nós estaríamos falando exatamente sobre o tema da ressurreição diante do pavor da morte, no momento em que o mundo está passando por esse pavor. O mundo está angustiado, muitas pessoas entrando em desespero. O medo está trancafiando as pessoas dentro de casa, separando, isolando pessoas. É bom ouvir que o Senhor nos dá esperança mesmo diante do perigo da morte. A igreja de Tessalônica, nós já temos lido nas pregações anteriores, era uma igreja fervorosa na fé em Cristo Jesus. Capítulo 1 mostra isso, versículo 3. Era uma igreja fiel, até mesmo quando estava sofrendo tribulações e perseguição. Eles permaneceram fiéis ao Senhor, capítulo 2, versículo 13. Era uma igreja amorosa. O amor da igreja de Tessalônica era tão grande que transbordava para os de fora. Vimos isso no capítulo 4, versículo 9. Mas também era uma igreja muito animada quando o tema era a volta de Cristo Jesus. Era uma igreja realmente muito animada com o tema da vinda de Jesus Cristo. Porém, existia um defeito na fé dos irmãos, confessada na vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo precisa escrever então para corrigir essa falha, essa deficiência na fé dos irmãos. Eles pensavam que a vinda de Cristo era uma vinda iminente, ou seja, a qualquer momento ali no período dele Jesus viria, e Paulo vai corrigir esse erro. Jesus de fato poderia vir, como pode vir em qualquer época, mas não que ele viria naquele momento. Paulo vai tratar sobre isso na segunda carta, no capítulo 2. E eles também criam que a vinda de Jesus era destinada àqueles que estivessem vivos no momento que Jesus viesse. Então, no momento que Cristo Jesus aparecesse nas nuvens dos céus, aqueles que estavam crendo no Senhor Jesus por meio da mensagem apostólica, então esses fariam parte do arrebatamento da igreja para subir ao encontro do Senhor nos ares. Com esse entendimento limitado sobre a vinda do Senhor e sobre a participação dos crentes na vinda do Senhor, esses irmãos chegaram a acreditar que aqueles irmãos da congregação que estavam morrendo antes do momento da vinda de Cristo, eles iriam perder o grande privilégio de participar daquele grande momento glorioso quando Cristo Jesus aparecesse nas nuvens dos céus.
Então Paulo escreve para ensinar os irmãos, e ele faz isso com precisão, para indicar o lugar dos que já morreram em Cristo Jesus, no grande evento da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Então Paulo começa essa sessão dizendo: no tocante, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito àqueles que já morreram em Cristo, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, para o ímpio, morreu, acabou. E diante dessa situação, de fato, é muito frustrante. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, no capítulo 15, ele chega a dizer: olha, se ressurreição não existe, então nós, cristãos, somos os mais miseráveis dos pecadores, porque nós estamos abrindo mão de tudo para viver uma vida dedicada ao Senhor, e quando nós morrermos, não tem nada mais do que isso. Então, nós realmente somos piores do que os ímpios, que se não vai ter nada depois da morte, pelo menos eles estão aproveitando essa vida. Mas não é assim. Paulo começa o seu argumento para dar consolo a esses irmãos que estão experimentando tristeza por causa dos irmãos em Cristo que estavam morrendo na congregação. Paulo, no versículo 14, então, ele começa o seu argumento: se nós cremos que Deus ressuscitou a Cristo Jesus, então devemos crer sem nenhuma dúvida que Deus também vai ressuscitar todos aqueles que estão unidos com Cristo quando Ele voltar. E essa expressão aqui no versículo 14 é muito importante, porque essa promessa não é uma promessa para qualquer pessoa. Não basta dizer que é cristão, não basta alguém frequentar uma igreja, não basta alguém ter uma convicção própria acerca de Cristo, mas o texto é muito claro em dizer que Deus trará em sua companhia, ou o texto está falando sobre, vai trazer aqueles que estão com Ele, unidos a Ele. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus estão com o Senhor. O apóstolo Paulo falou isso na primeira carta, na carta aos Filipenses. É melhor do que estar vivendo com o Senhor agora é partir e estar com o Senhor, o que é infinitamente melhor. Então, o destino de todos os que morrem em Cristo Jesus é estar com Cristo. Então, esses que estão com o Senhor, no dia da vinda de Cristo, virá com Ele para receber o seu corpo na ressurreição. Então, Paulo diz: olha, se nós cremos e confessamos que Deus ressuscitou a Jesus, então devemos confiar que Ele também vai ressuscitar a cada um daqueles que morreram em Cristo, que estão unidos a Cristo no dia da sua vinda. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo não está preocupado aqui em tentar provar a ressurreição, em dar demonstrações e prova de que a ressurreição é verdadeira. Ele até faz isso quando está escrevendo aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 15. Mas aqui, o que Paulo faz é apelar para o evangelho que os tessalonicenses ouviram, e creram, e confessaram, estavam animados em servir a Deus nesse evangelho. Paulo havia ensinado claramente no evangelho que ele pregou aos irmãos que Jesus que Jesus ressuscitou. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que é o registro da passagem de Paulo, Silas e Timóteo por Tessalônica, no capítulo 17 de Atos, versículo 3, nós lemos que Paulo entrou na sinagoga no sábado, por 3 sábados, versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e dizer a ele: esse é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, parte da mensagem apostólica aos irmãos de Tessalônica é: Cristo morreu e ressuscitou.
Então agora o que Paulo faz é aplicar a mensagem que ele já tinha pregado aos irmãos, agora para consolar aqueles que estão sofrendo tristeza diante da morte. Então o argumento de Paulo é: ora, se vocês, assim como nós, creem que Deus ressuscitou Jesus, então, assim como nós temos pregado em todos os lugares, vocês devem crer também na promessa que Deus faz de ressuscitar todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que estão unidos a Ele, mesmo que já tenham morrido. Amados irmãos e irmãs, a ressurreição, até mesmo em muito ambiente cristão, é falado praticamente em termos do que Deus fez com Cristo Jesus. Há 2000 anos atrás, Deus ressuscitou a Jesus Cristo, e isso é repetido a cada domingo nas igrejas, e hoje particularmente, como o domingo que lembra aquele domingo especial em que o nosso Salvador Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas muitas vezes nós não estamos olhando para a ressurreição de Cristo como fonte de promessa da nossa própria ressurreição, e vivemos num mundo preocupado e desesperado, como se a morte colocasse fim à nossa vida. Quando nós agimos assim, nós não estamos sendo muito diferente dos demais lá fora, que não têm essa esperança. Então o apóstolo Paulo, depois de corrigir o entendimento dos irmãos acerca da participação dos que já morreram em Cristo Jesus no grande evento da parousia, da vinda de Cristo nas nuvens do céu, Paulo ainda acrescenta uma coisa belíssima aqui, belíssima. Ele acrescenta que aqueles que já morreram terão um lugar de honra e primazia sobre aqueles que estiverem vivos no momento da vinda de Cristo. Na igreja de Tessalônica existia uma forte ênfase sobre os vivos. Eles estavam ali, eles estavam esperando que Jesus viesse a qualquer momento. Então eles esperavam que eles pudessem subir ao encontro do Senhor. Eles não estavam olhando essa doutrina ligado com a promessa que Deus havia feito no Antigo Testamento, porque essa promessa não é somente para aqueles que estão vivos, mas é uma promessa para todos os que dormiram em Cristo Jesus. Por isso o Senhor Jesus ensinou que Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivo, e Ele fala isso quando Ele se refere a Abraão, a Isaac e a Jacó, patriarcas que já haviam falecido há muito tempo atrás. Então, para desfazer essa falsa expectativa dos irmãos, que estava focando somente nos vivos, Paulo mostra que os mortos têm até mais honra no dia da vinda de Cristo do que aqueles que estiverem vivos naquele momento. Então Paulo explica: ora, versículo 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no grande evento da parousia, no grande evento da vinda de Cristo, da volta de Cristo, aqueles que já morreram em Cristo Jesus têm um lugar especial. Eles vão experimentar, antes daqueles que estiverem vivos, a transformação da sua natureza humana, porque eles virão com o próprio Senhor. Porque lembre-se, eles já estão com Cristo, todos os que morreram em Cristo Jesus estão com Ele e virão com Cristo no dia final. Eles serão os primeiros a participarem desse evento, e quando eles vierem com Cristo, receberão de volta os seus corpos transformados agora. E então, somente depois deles é que aqueles que estiverem vivos no momento da vinda de Cristo terão os seus corpos
transformados. Essa esperança gloriosa na ressurreição e na transformação das nossas vidas foi tema de cartas do apóstolo Paulo a outras igrejas, como Corinto, já mencionei, e lá Paulo explica a natureza da transformação que a nossa natureza humana vai experimentar naquele grande dia. Quando Cristo raiar nas nuvens dos céus, os nossos irmãos e irmãs em Cristo, que morreram e que estão com o Senhor, eles receberão o seu corpo, porém agora transformado. O apóstolo Paulo fala no capítulo 15, versículos 51 a 54, o corruptível será revestido da incorruptibilidade, o mortal será revestido da imortalidade. A mesma coisa acontecerá com aqueles que logo após os que tinham morrido e que agora foram ressuscitados, logo após ele também os vivos experimentarão essa mesma transformação. Isso não significa falar sobre um após o outro, não significa que vai ter um intervalo entre um e outro, hein? Porque o próprio texto deixa claro que isso é quase que ao mesmo tempo, é um em seguida do outro, mas participando do mesmo evento. Não são eventos diferentes, um é a vinda de Cristo para ressuscitar os mortos e outro é a vinda de Cristo para arrebatar os santos, mas é um só evento, onde os dois grupos estão participando, os que haviam morrido em Cristo e agora ressuscitaram, e também aqueles que estarão vivos no dia da vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, quando descreve o momento da vinda de Cristo Jesus, o próprio versículo 15, ele diz: isso vos declaramos por palavra do Senhor. Então, provavelmente Paulo está enfatizando isso, porque ele está citando as palavras do próprio Senhor, como nós já lemos no início desse culto, em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. O próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus 24, que o seu filho dará a ordem e os anjos virão executar essa ordem para reunir os seus eleitos dos quatro cantos da terra. E embora alguns comentaristas dizem que essa vinda de Cristo em Mateus 24, versículo 29 e 31 não tem a ver com a vinda futura de Cristo, mas tinha a ver exclusivamente com uma vinda em juízo para os judeus da sua própria época, daquela primeira geração, que experimentou o juízo de Deus por meio da destruição de Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo claramente está usando as mesmas palavras de Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, para se referir à vinda de Cristo Jesus no último dia. Então, para nós fica a esperança de que quando o nosso Salvador Jesus raiar nas nuvens dos céus, vindo com poder e glória, ele vai ressuscitar a todos os que morreram em Cristo Jesus e vai transformar aqueles que estiverem vivos no momento da sua vida. Em conclusão, irmãos, a morte de fato é uma coisa dura para qualquer um de nós, é duro demais. Quem já perdeu um dos pais, irmãos, filhos, esposo ou esposa sabe o que é isso, é duro. A morte é uma coisa muito dolorosa, machuca, não era para ser assim, não era para nós estarmos passando por isso. Quando Deus nos criou para vivermos em eterna comunhão com Ele e desfrutarmos do Senhor uma vida plena, sem a morte, sem o mal. Era para nós estarmos no paraíso com o Senhor, mas os nossos pecados estragaram tudo. Os nossos pecados foi como uma mulher grávida que deu à luz ao pecado, que deu à luz à morte, melhor dizendo. Os nossos pecados foi como uma mulher grávida que deu à luz à morte. E agora,
nós estamos sofrendo por causa daquilo que nós parimos. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Tudo que nós estamos vendo é fruto dos nossos pecados. Quando nós estávamos reunidos aqui em momento de oração, pedindo a Deus misericórdia por causa dessa pandemia, eu instruí a igreja a incluir os nossos pecados que causaram tudo isso. Mas apesar da morte, apesar dos males desse mundo que os nossos pecados geraram, a ressurreição de Jesus tem um poder muito maior do que os nossos pecados de gerar morte, porque agora a ressurreição de Jesus tem poder para desfazer a morte e para gerar a vida. Irmãos, se Cristo vier agora, em meio a essa pandemia, o que vai acontecer conosco? Nós vamos experimentar aquilo que o apóstolo Paulo falou à igreja dos Tessalonicenses: aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas se nós morrermos durante essa pandemia, será que nós vamos ser abandonados na sepultura? Será que nós seremos deixados na escuridão? De jeito nenhum. Abram a segunda carta do apóstolo Paulo ao Coríntios, capítulo 5, eu quero ler esse versículo junto com vocês. Nós precisamos ter esperança nas promessas da Escritura, irmãos, e não vivermos com medo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, teremos da parte de Deus um edifício, casa não feita por homem, por mão, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo permanecemos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, nós em nosso corpo agora, nós esperamos que o mortal nos revista, que o incorruptível nos revista. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, se a vida de Cristo nos encontrar vivos e não mortos, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, ou seja, nós não queremos morrer, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Nós não queremos morrer, nós queremos ser transformados, nós queremos que a vida nos revista, que a eternidade nos revista. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, ortogando-nos o penhor do Espírito, para nos garantir que Ele vai fazer isso aos vivos e aos mortos. Ele nos deu o penhor, o Espírito, como garantia. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vivemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nós temos o penhor do Espírito, irmãos. O Senhor nos enviou o seu Espírito Santo como garantia de que nós somos propriedade dele, e ele virá buscar aquilo que é a sua propriedade. Ele não enviou o seu Espírito Santo somente para os vivos, mas também para aqueles que morreram na mesma confiança que nós que estamos vivos. E se agora, nessa vida, podemos contar com o consolo do Senhor, pela fé, porque não podemos ver, acabamos de ler, nós não podemos vê-lo,
Nós estamos, nesse sentido, ausentes do Senhor, mas ainda podemos desfrutar da sua presença pela fé, por causa da promessa de que Ele nos enviou o seu Espírito Santo. Mas muito mais deseja o coração do crente não se satisfazer em desfrutar do Senhor somente por fé, mas por vista. Por isso nós vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo em Filipenses 1:23 dizendo: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. E em Romanos 8:18 o apóstolo falou: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E no texto que nós acabamos de ler, no versículo 8 do capítulo 5 de 2 Coríntios, diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Precisamos dessa confiança, irmãos. Não podemos viver uma vida como se a melhor coisa desse mundo fosse aquilo que nós temos aqui agora, onde tudo que a gente imagina está quebrado pelo pecado. Não há nada nesse mundo que funcione bem. Os casamentos sofrem os efeitos danosos do pecado. Relacionamentos entre pai e filhos sofrem os efeitos danosos do pecado. Trabalho sofre os efeitos do pecado de tal modo que muitas pessoas nesse mundo, por falta de trabalho, passam necessidade e fome. O que nós podemos desfrutar nesse mundo que não está afetado pelo pecado? Que a gente deseje tanto esse mundo, que a gente faça tanto para permanecer aqui, que a gente se atormente tanto só de imaginar que a gente pode adoecer e morrer. Tenham confiança no Salvador de vocês, que morreu e que ressuscitou. Não se entristeçam por causa daqueles que já morreram, porque eles estão guardados em Cristo Jesus. E também diante do perigo da morte, não fique com medo, não se desespere. Cristo não vai deixar você na sepultura, Ele não vai abandonar você na hora da morte, mas confie que naquele momento da morte, você está a um salto dos braços do Senhor. É como diziam os antigos puritanos, trocando o chão pelas nuvens do céu. Que nós possamos nos apegar às promessas do Senhor e confiar que o mesmo Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos vai raiar nas nuvens dos céus, vai transformar os vivos e ressuscitar todos aqueles que morreram nessa esperança. Consolem-se com essas palavras. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu no final dessa sessão. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém.